Olha, muita gente sonha em ter uma bandeira dessa na frente da sua casa, ou seja, em morar nos Estados Unidos. E agora nós temos um novo presidente que promete tornar mais fácil a imigração, tanto para brasileiros quanto para outras pessoas do mundo inteiro. Essa era uma das propostas do presidente eleito Joe Biden e já no primeiro dia de governo ele declarou que ia apresentar uma reforma de imigração e assim o fez a semana passada. É um texto longo de 300 páginas que precisa de aprovação da maioria na Câmara e 60 senadores, sendo que os democratas têm apenas 50, que é o partido do presidente. Então, isso vai gerar debates acalorados e não vai ser fácil aprovar. Mas eu vou resumir agora para vocês os principais pontos da reforma do Biden que pode beneficiar mais de 10 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e outros tantos milhões que desejam se mudar para cá. O principal e um dos mais polêmicos pontos da reforma é que ele cria um caminho para a cidadania de 8 anos, mesmo para quem já está ilegal nos Estados Unidos. Para isso é necessário atender alguns requisitos básicos, não estar devendo imposto de renda, ou seja, pagar todos os impostos e não ter histórico criminal. Com isso, quem está ilegal, imediatamente, se for aprovada a reforma, já receberia o Work Permit, poderia começar a trabalhar em 5 anos. Receberia o Green Card e a partir daí, em mais 3 anos, poderia se tornar cidadão americano. Um segundo ponto dessa reforma é que ele reestabelece a proteção aos Dreamers, do projeto do DACA, que são aquelas crianças que foram trazidas pequenas para os Estados Unidos pelos pais ilegais e que estavam aqui até 1º de janeiro de 2010, se eu não me engano. Eles tinham uma proteção temporária, não podiam ser deportados, até que o Trump tentou acabar com essa proteção, mas a Suprema Corte americana ainda manteve a proteção de deportação. Então a reforma do Biden quer um caminho mais curto para a legalização dessas crianças. Quem já trabalhar na área agrícola pode ter o Green Card imediatamente. E os outros, em 3 anos no máximo, poderiam então atingir a cidadania americana. Terceiro ponto importante dessa reforma é sobre a reunificação familiar. Hoje existem vários vistos de família, de filhos pedindo para pais, de irmão para irmão, mas as filas têm se tornado muito longas por 2 motivos. Falta pessoal na imigração para fazer essas análises e existe também uma cota, um limite de vistos a serem aprovados nessa categoria. O Biden promete rever as 2 coisas, encurtar o tempo das filas, contratando mais gente, mais juízes para a imigração e também aumentar o número dessas cotas, tornando mais rápido e mais breve o tempo de reunificação de famílias. A nova reforma também promete aumentar o número de vistos para trabalhadores que sofrem exploração em território americano, como esses trabalhos em condição análoga à escravidão. Existe sim isso também nos Estados Unidos. E também nessa reforma o presidente propõe aumentar o número de vistos concedidos para a diversidade, ou seja, aquela loteria do Green Card, que eu acho que hoje está em torno de 50 mil, ele quer aumentar para 80 mil por ano. E eu não sei se nessa reforma países como o Brasil voltariam a ser contemplados, porque só participa desses vistos, desse sorteio, países que não têm um grande fluxo migratório para os Estados Unidos. E hoje o Brasil tem muito brasileiro vindo para cá, então nós não somos contemplados hoje com o visto de diversidade, ou seja, de loteria do Green Card. Um dos pontos mais polêmicos da reforma diz respeito ao controle de fronteiras. Enquanto o presidente Trump queria construir um grande muro em toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, o Biden propõe uma abordagem mais racional, fazendo uso de tecnologia, especialmente câmeras e drones, para identificar esse tipo de invasão. Mas também isso não é suficiente. Ele quer reforçar o policiamento para evitar tráfico de drogas e outros delitos de fronteira. E também ele quer estruturar melhor postos de fronteira onde imigrantes em situação de risco de vida possam se apresentar para pedir asilo e ganhar proteção temporária. Outra ação bastante inteligente desse governo é fazer um investimento na América Central, principalmente, nas raízes do problema da imigração, principalmente em países como Honduras, Guatemala e El Salvador, que sofrem com extrema pobreza, corrupção endêmica, falta de empregos. Então, muitos desses imigrantes, eles se aventuram em marchas assim longas
para tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos ilegalmente pelo México. Então a ideia do Biden é estimular a economia nesses lugares, gerar emprego nesses lugares, combater a corrupção nesses países e com isso criar mais condições para que esse imigrante não saia do seu país e tente vir para os Estados Unidos. E uma das preocupações desse governo, né, é que toda essa reforma não soe como um incentivo à imigração, e realmente não é. Ele está dizendo bastante isso. As leis, elas continuarão vigindo, você tem que imigrar legalmente se você se qualifica para um desses vistos, mas os Estados Unidos, mesmo na gestão desse presidente, não vai tolerar a imigração ilegal. Em resumo, há duas questões filosóficas envolvidas nessa questão da imigração. A primeira é a questão humanitária, de reconhecer os direitos das pessoas que estão nos Estados Unidos trabalhando, constituíram família em território americano, hoje contribuem para o crescimento do país e não têm benefícios, pagam seus impostos, mas por estarem ilegais não têm qualquer tipo de proteção social. E a segunda questão é econômica. Os Estados Unidos é um país em grande expansão econômica, demanda muita mão de obra. Alguns setores, principalmente os de trabalho braçal, de construção, limpeza, jardinagem, eles parariam nos Estados Unidos sem essa mão de obra. Agricultura, né, colheita, por exemplo. Então existe sim uma demanda muito forte por mais mão de obra. Então economicamente é necessário aos Estados Unidos importar, né, e atrair essa mão de obra. E essa discussão que vai ser travada no Congresso precisa ser técnica, mostrar as vantagens da legalização dessas pessoas, da atração de mais mão de obra por concessão de novos vistos para novos imigrantes e mostrar as vantagens que isso representa para os Estados Unidos. Senão isso não passa. Lembrando que a lei, para ser aprovada, precisa de maioria na Câmara, onde os democratas têm, mas precisa de 60 votos no Senado, onde cada partido tem apenas 50. Então, 10 senadores republicanos precisam votar nessa reforma para ela ser aprovada. E antes que eu me esqueça, uma outra proposta desse governo também é aumentar a concessão de green cards, né, dos vistos ZB, os Employment Based, esses vistos concedidos para emprego, EB1, EB2, EB3, aumentar em torno aí de 20% e tornar também mais rápido o processo de análise. Isso beneficia diretamente o brasileiro, que está usando muito hoje em dia esses três tipos de visto. Na minha opinião, novos tempos melhores para os imigrantes. Lembrando, né, que se você quer vir para os Estados Unidos, pense sempre em fazer isso legalmente. Muito provavelmente tem um visto que te atende. E se você já está nos Estados Unidos, muito importante você manter um bom histórico criminal, não se envolva em confusão, não cometa crime, né, nem pequenas infrações de trânsito, nada disso é bom para você. E o segundo ponto muito importante, pague os seus impostos. Como eu te falei no início do vídeo, são requisitos para você desfrutar de um caminho de legalização. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais assuntos como esse, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que eu lançar vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sua imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Vou lá agora cortar o cabelo. Tchau!